8 horas, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente desta sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021. E é claro que a gente vai começar falando a respeito da situação de Manaus. Para a gente saber o que está acontecendo agora lá, hoje a gente começa com a reportagem ao vivo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A repórter Tawane Costa falando ao vivo de Manaus. Tawane, qual é a situação agora em relação ao fornecimento de oxigênio nos hospitais da cidade? Bom dia para você. Bom dia, Thaís, e a todos os ouvintes. Um dos principais problemas enfrentados nesse colapso do sistema de saúde aqui do Amazonas, com certeza, é a falta de oxigênio para dar suporte aí aos hospitais superlotados. O aumento das internações e mortes tem obrigado as autoridades locais a pedirem socorro. Praticamente não há mais oxigênio para os hospitalizados. Com isso, o governo venezuelano anunciou que vai ajudar o Estado com o envio de mais cilindros. A Força Aérea Brasileira faz uma operação de guerra para transportar 386 cilindros de oxigênio até o fim de semana. Uma técnica de enfermagem que trabalha em hospitais aqui de Manaus contou para a gente dessa falta de oxigênio que já levou pacientes à morte. Além disso, o Amazonas continua lamentavelmente registrando aí números alarmantes e essas infecções e mortes só têm aumentado. Ontem, pela primeira vez, o Amazonas alcançou a marca de 3.800 infecções pelo coronavírus em 24 horas, chegando ao total de 216 mil diagnósticos positivos. O estado também bateu mais um recorde de internações, com 258 pacientes que precisaram de um leito de UTI ou clínico nas últimas 24 horas. São quase 2.000 pacientes nessas condições. Segundo o governo, 150 foram destinados a hospitais de Manaus e municípios do interior. O prefeito aqui da capital, Davi Almeida, afirmou à Band News que os esforços para a capital não estão sendo suficientes. A corrida contra o tempo dramática também fez o governador do Amazonas, Wilson Lima, a decretar toque de recolher em todo o estado entre 7 da noite e 6 horas da manhã. Hoje a situação nas paradas de ônibus foram completamente lotadas. A gente que circulou mais cedo pelas ruas da capital vê que essa situação é bastante triste. E isso, por conta desse toque de recolher, a gente se preocupa, porque está havendo agora essas aglomerações nessas paradas de ônibus por conta desse decreto. Essa causa da superlotação em hospitais também está havendo um plano de cooperação entre o governo do Amazonas e o governo federal para tentar transferir 235 pacientes com a Covid-19 para as unidades até de outros estados. As autoridades de saúde apontam que essa nova variante do coronavírus como um dos principais responsáveis pelo colapso aqui no nosso sistema de saúde do Amazonas. Até a realização do Enem, que ocorreria neste domingo, foi suspensa aqui no estado. E apesar desse colapso no sistema de saúde, a Advocacia Geral da União até recorreu essa decisão de impedir que ocorresse a realização do Enem. O recurso do governo federal foi enviado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. E agora a gente volta a falar da questão dos cemitérios de Manaus, registrando também mais um número elevado nessa quinta-feira, 186 sepultamentos. Essa média é bem maior do que a gente vivia antes da pandemia, quando os enterros eram apenas de 30. Muito obrigada a Tawane Costa, ao vivo de Manaus. E nada como a gente acompanhar quem está ali em loco, não é? Contando para a gente o dia a dia, por exemplo, essa questão do toque de recolher, quando a cidade abre logo cedo, gera aglomeração em ponto de ônibus. Não existem soluções fáceis, como o Eduardo Castro tem falado aqui, e todas essas decisões têm consequências. Estava pensando hoje, queria dividir aqui com você, Pedro Campos, com você, Eduardo Castro, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, algumas questões relativas a Manaus, né? E eu vou poupar os nossos ouvintes da dor. O noticiário por si só já é forte o suficiente para deixar a gente chocado, para fazer a gente perder o sono em relação ao que acontece em Manaus por causa da falta de oxigênio. Como é que se chega, né, numa situação como essa, numa capital de estado? O que é que aconteceu lá? O que é que está acontecendo?
E aí não tem também, novamente, uma solução óbvia. Eu estava lembrando hoje, até procurei aqui para olhar na internet, ficar mais brava, a imagem da Arena Amazônia. Aquele estádio lindo, milionário, maravilhoso, formato de folha, homenagem à floresta. Um elefante branco que não serve para nada, consome R$1 milhão por mês, para que não venha abaixo. Se a gente lembra disso, acho que muita coisa está explicada, não é? Primeiro, UTI em todo o estado do Amazonas só existe em Manaus, em nenhuma outra cidade. Um estado que tem uma dimensão continental, só tem UTI em Manaus. Se a gente lembra também da qualidade das gestões dos administradores, do que é feito com o dinheiro público no Amazonas, e não de hoje, olhando para trás, anos e anos, décadas, de gente administrando mal, de administrações corruptas, nada volta para a sociedade, nada. Não tem hospital, Manaus está isolada, não tem ligação por terra com lugar nenhum. Para chegar lá é difícil, é de barco, é de avião. Ontem eu falei, mas por que não transporta oxigênio? Transportar oxigênio por via aérea é complexo, não é qualquer aeronave. Você tem que ter um avião que voe baixo, por causa da questão da despressurização. Então, há toda essa complexidade da estrutura. Você tem uma sociedade pobre. Se a gente lembrar que no fim do ano houve ali uma tentativa de fechamento de Manaus e manifestações aconteceram na cidade, porque os comerciantes falaram, não, agora é a nossa hora de vender, a gente não vendeu nada o ano inteiro. Como é que a gente vai fazer? A prefeitura, o prefeito estava saindo, falou, beleza, abre aí. E abriu tudo de novo. E a cidade circulou esse tempo todo como se nada estivesse acontecendo. Mais outros fatores. Bobagens que foram ditas por pseudocientistas, suponho eu, ou por pessoas que não conseguiram identificar o próprio erro, dizendo que Manaus tinha atingido a imunidade de rebanho. Teve uma pandemia gigante no começo. Imagina, você mora numa cidade, aí chega ali o diretor de não sei o que e fala, olha, gente, aqui já tem imunidade de rebanho. É claro que a sociedade relaxa. Não tinha imunidade de rebanho nenhuma. Da onde tiraram isso? Não existiu, isso foi uma ficção. E aí, colocando isso ainda no caldeirão, essa nova cepa do vírus do coronavírus, que surgiu justamente no Amazonas e foi descoberta primeiro no Japão, quando 2 pessoas que tinham passado pelo norte do Brasil e chegaram lá, deram positivo para a Covid, sequenciaram o vírus, falaram, opa, tem alguma coisa errada aqui. E na Fiocruz agora, de Manaus, essa mesma descoberta foi feita. Aparentemente um vírus mais contagioso, mais complicado do que o que já estava circulando. Olha, não tem pouco fator não, envolvendo tudo isso que acontece em Manaus. A gente ainda vai falar muito sobre isso aqui na Rádio Bandeirantes, infelizmente. E aqui, batendo na madeira, para que tudo dê certo, para que chegue vacina, para que no domingo a Anvisa fale sim, e para que a gente comece a virar essa página que é muito necessário para todos nós aqui em todos os sentidos, na nossa vida pessoal, nós como país, como comunidade, sobrevivência das nossas empresas, porque sem elas também não tem emprego, é tudo isso que está em jogo. Pedro Campos, Eduardo Castro, bom dia. Bom dia, Thaís. Estou vendo na tela do Bora Brasil, na Band, que um homem foi preso com 33 cilindros de oxigênio em meio a todo esse cenário que você muito bem descreveu aqui na abertura do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes e que todos os ouvintes estão acompanhando, né? Principalmente desde ontem. Qual é a pena que merece um sujeito que toma uma atitude como essa, né? Um canalha que está escondendo o cilindro de oxigênio em Manaus para tentar faturar, vender a um preço muito mais alto em meio a uma pandemia. É difícil de imaginar qual é a pena justa para um cidadão como esse, né? Bom, o fato aqui, Thaís, eu queria trazer um pouco, relembrar da minha experiência pessoal quando eu tive coronavírus, né? Não para dramatizar, mas para compartilhar com os nossos ouvintes e aqueles que tiveram algum tipo de complicação, né, um pouco mais grave da Covid-19, vão entender muito bem aquilo que... e vão relembrar, né, aquilo que passaram, vão entender muito bem o que passa uma pessoa que precisa de oxigênio. Eu já disse aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, quando fui infectado pelo coronavírus, tive de ir para o hospital porque a minha saturação caiu e eu precisei ficar com 2 dias com a utilização do oxigênio. Aliás, quando eu cheguei no hospital com falta de ar,
e aí me colocaram o catéter lá no nariz com oxigênio, imediatamente eu senti uma melhora. Imediatamente. E o enfermeiro que estava me atendendo ali falou, tá vendo? Eu nunca vou esquecer essa frase. Ele falou, tá vendo? Por isso que dizem que oxigênio é vida. Porque na hora você tem... O pulmão enche de ar assim, né? Os pulmões enchem de ar e você sente uma melhora. Claro, você não pode tirar imediatamente depois, tem que ficar. E aí, conforme o seu organismo vai reagindo, a inflamação ela vai cedendo, você aos poucos vai tirando então o oxigênio e volta depois, como foi o meu caso e o de muitos, né? A vida normal, sem nenhum tipo de sequela, sem nenhum tipo de dificuldade. Então, eu fico imaginando a angústia das pessoas, eu fico imaginando o que não estão passando aqueles que estão nessa situação, ou até mais grave, em UTI, e necessitam de oxigênio para respirar. É um insumo essencial para se combater as formas mais graves do coronavírus. E aí vem a cobrança. Quem é o responsável por isso? Porque tem um responsável, né? O governador do estado, o prefeito, o presidente da República, o ministro da Saúde. São autoridades que estão aí para não deixar faltar o que é básico para se combater a pandemia. Nós não temos remédio para o coronavírus. Nós vamos ter uma vacina, muito provavelmente na semana que vem, mais de uma vacina. Agora, não tem um remédio. Então, o que nós precisamos? Dos tratamentos que deram certo e que dão algum tipo de conforto, né, e permitem a sobrevivência daqueles que são infectados pelo coronavírus. Então, essa cena que a gente acompanhou ontem, Eduardo Castro, de parentes levando cilindro de oxigênio que compraram aí na rede particular para os parentes que estão internados, porque não tinha oxigênio no hospital, uma ala inteira do hospital morreu asfixiada. Olha a gravidade desse ponto, né? E aqui precisa ter uma cobrança séria. A gente entende. Ontem, o prefeito de Manaus, aliás, deu uma declaração muito importante, cobrando, né, desses que garganteiam o mundo afora aí, que a floresta amazônica tem que ser preservada, que nós precisamos estar de olho em tudo que acontece lá. Realmente, né? E numa situação de dificuldade em quem está no meio dessa floresta lá, em quem está na capital do estado que abriga a maior parte da floresta. O que essas autoridades internacionais fizeram? Mas nenhuma palavra de solidariedade, nenhuma palavra, nenhuma declaração de solidariedade às famílias. Quanto mais uma ajuda financeira, que seria muito bem-vinda nesse momento. Isso sem isentar a responsabilidade, repito aqui, desses agentes públicos que têm uma responsabilidade solidária compartilhada por faltar. Não pode faltar oxigênio. Está acabando o estoque lá, tem que gritar, vai para o presidente da República, pede ajuda internacional, pede ajuda para a iniciativa privada, tem um batalhão aí de influenciadores, de pessoas que, né, participam muito ativamente nas redes sociais, fazendo doações para Manaus agora, mas agora vai demorar para chegar. O Orestes Litaif, que é o outro repórter nosso lá da Band em Manaus, nos disse hoje no Pulo do Gato que só domingo a situação vai estar resolvida e a situação vai estar um pouco mais tranquila. Então nós temos ainda 2 dias pela frente sem oxigênio, com a população asfixiada na capital do Amazonas. Eduardo Castro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Bom dia. Estou aqui pensando, eu gosto de fazer comparações, né? Porque ajudam a gente a entender as coisas, colocar em perspectiva. Manaus é uma cidade pequena, fica lá longe, né? Não. Manaus é uma cidade cuja área metropolitana tem hoje em dia cerca de 2.700.000 brasileiros. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Para a gente ter uma ideia do... Não é assim, Ótima não é um comparação, lugarzinho pequenininho. Manaus é do tamanho do Uruguai. Quase do tamanho do Uruguai. Não é um lugarzinho pequenininho, né? Esquecido lá no canto do mapa. Não, a parte do esquecido talvez até seja quando a gente olha com a perspectiva sudeste-sulina. Mas tem 2.700.000 habitantes. Cite aí os 10 primeiros PIBs do Brasil, separe por cidades. Separe. Pense aí na sua cabeça. Primeiro vai ser São Paulo, segundo Rio, terceiro Belo Horizonte, Salvador. Manaus é a 6ª em PIB no Brasil. 6º PIB no Brasil.
Principalmente por causa do polo industrial de Manaus, que é o terceiro polo industrial do Brasil. Nós estamos falando de empresas de alta tecnologia que exportam para vários países, mas principalmente para a Argentina. Hoje em dia a gente exporta a partir de Manaus tudo que é ligado à motocicleta, partes e inclusive a própria motocicleta. O televisor que está aí na sua casa, se ele é de tubo, se ele é tela plana, se ele é tela curva, se ele flutua, veio de Manaus, muito provavelmente. Muito provavelmente. E ainda há outros polos. No polo de Manaus ainda há outros setores que estão lá na Zona Franca, tão combatida, debatida e rebatida, né? Mas, mesmo assim, rebatida, debatida, faz da cidade o terceiro polo industrial do Brasil. Faz de Manaus o sexto PIB do país. Faz da capital do estado do Amazonas uma cidade que tem quase o tamanho do Uruguai. Mesmo assim, fica no esquecimento. E como você disse agora, Pedro, entre aspas, divide com Belém essa particularidade de ser a capital da Amazônia. Na Amazônia brasileira vivem 20 milhões de brasileiros. Quando a gente fala em preservar a Amazônia, deveria pensar também nos 20 milhões de brasileiros que vivem dentro dela. Porque vivem muitas vezes em espaços longínquos, muitas vezes não, na maioria, espaços longínquos uns dos outros, a não ser quem mora na capital. E essas pessoas são tão brasileiras quanto eu, quanto você, quanto o seu filho, quanto qualquer um de nós aqui. Devem receber a mesma atenção, porque têm rigorosamente os mesmos direitos que qualquer outro brasileiro. Mas sim, mesmo com todo esse tamanho, são esquecidos. Foi uma capital brasileira, foi a primeira capital brasileira a ter bonde elétrico, mesmo sendo no meio da floresta. Porque no começo do século passado, o ciclo da borracha fez com que ali houvesse muito dinheiro. Não estou pedindo para que a gente volte a ter o ciclo da borracha e nem que devêssemos ter segurado o dinheiro lá desde tanto tempo. Mas uma cidade desse porte, desse tamanho, com essa história, merecia ser mais bem tratada por todos os brasileiros. Vamos em frente. Bom dia. 11 999 048756. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Bom dia, Eduardo. Meu nome é Willy. Com essa situação do Amazonas e a Thaís falando dos estádios da Copa, eu me lembro daquela célebre frase do Ronaldo: a Copa não se faz com hospitais. Vocês se lembram? Pra quem não lembra, tá aqui a frase do Ronaldo Fenômeno. Sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança, mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Tá aí um trechinho, então, daquela polêmica frase, né, que foi dita pelo Ronaldo Fenômeno na época da construção das arenas aqui para a Copa do Mundo de 2014. Tem mais ouvinte também lembrando outras declarações aí nesse sentido. Bom dia a todos. Bom dia, Thaís, Pedro, Eduardo. O nosso ex-presidente, ele falava, né, para fazer uma Copa do Mundo a gente não precisa de hospital. Então tá aí, ó. Olha o resultado. Um belo de um estádio e não tem hospital para a população. Humberto de Santo André. Bom dia a todos. Olá, amigos jornalistas do Jornal Gente. Aqui quem fala é Luiz Debes de São Bernardo do Campo. É duro você ouvir que Manaus, que por tanto tempo, né, sempre Manaus e o Amazonas, né, é considerado o pulmão do mundo, não tem oxigênio. Bom dia, Cristina da Praia Grande. Só queria dizer que eu estou muito orgulhosa do pessoal da Band mostrar o que está acontecendo e sentir a dor que os nossos irmãos da Amazônia estão passando. E ver que o meu estadista, o meu presidente, não é capaz de ir a público nem para dizer que se sente muito indignada.
Se importa para você, estamos presentes.